Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Se inscreva lá no meu canal no YouTube. Quem já se inscreveu, curte lá os vídeos, compartilhe e mostre para o resto do pessoal. Quem não está curtindo, quiser também comentar, pode comentar, não tem problema, desde que não falte com respeito, tá bom, gente? Então, vamos então para a nossa próxima aula. Na verdade, essa aula a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. É um complemento daquela aula que a gente falou sobre o capitalismo, sobre as fases do capitalismo, até porque essa aula tem muita relação também com o desenvolvimento do capitalismo. Então, por isso que é importante falar sobre a Revolução Industrial. Foi um acontecimento marcante, não apenas no campo econômico, mas também nas transformações da sociedade em si. Foi um acontecimento também cultural, foi um acontecimento político, então houve bastante mudanças na economia, na política, na sociedade e também na cultura. Então, por isso que a Revolução Industrial é importante a gente abordar esse tema. Ela tem como início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Então, vai ter alguns fatores que vai fazer com que a Inglaterra se torne essa potência. A gente vai ver depois com mais detalhes na aula. Enfim, aí vai ter etapas, né? Até porque cada fase da Revolução Industrial vai ter uma certa inovação tecnológica. Então, cada fase vai passar por várias inovações tecnológicas até chegar ao dia de hoje. Vamos falar também dos impactos negativos da Revolução Industrial, a mudança na sociedade, né, a questão das classes, por exemplo, a ascensão da burguesia, o surgimento da classe assalariada, a classe dos trabalhadores, movimentos de trabalhadores contra as jornadas excessivas, sobretudo nos primeiros anos da Revolução Industrial. Então, tudo isso a gente vai ver agora na aula, tá bom? Espero que vocês curtam essa aula e qualquer dúvida estarei à disposição. Olá pessoal, então vamos começar então a aula sobre a Revolução Industrial. Aqui é a nossa vinheta de abertura, o meu avatar, e uma cena aqui de Charlie Chaplin, o grande ator, no filme Tempos Modernos, que explica bastante o processo de industrialização, tá bom, gente? Bom, gente, para a gente entender um pouco então a questão da Revolução Industrial, porque ele foi um fato marcante. Ela foi um conjunto então, de diferentes transformações, não apenas no campo econômico, no caso da inovação tecnológica, mas também foi um acontecimento político, porque mudou bastante, foi um divisor de águas na política, e também foi uma transformação social, inclusive uma transformação das cidades, uma transformação cultural, então por isso que é um tema muito interessante de a gente trabalhar. Então não tem uma data específica na Revolução Industrial, mas digamos que o estopim começou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, e acabou se espalhando para as demais partes do planeta. Lógico, esse momento de espalhar foi de forma gradativa. Alguns países, por exemplo, só iniciaram sua Revolução Industrial no século XX. Tem países ainda que estão na fase ainda bem primitiva no processo de produção. Então é importante a gente ver essas contradições, tá bom, gente? O processo que deu origem, então, à Revolução Industrial acabou substituindo, então, as ferramentas artesanais ou ferramentas simples por produção por máquinas. E também é importante entender o processo das etapas da Revolução Industrial. Isso aí a gente vai ver mais para frente. As etapas da Revolução Industrial foi modificando ao longo do tempo, dentro do seu contexto histórico, tá bom, gente? Bom, outras características que também vão definir a Revolução Industrial, que é o seguinte: a produção industrial vai ser em larga escala, então vai ter um aumento muito grande da produtividade para o mercado mundial. A divisão de tarefas, ou até mesmo a divisão internacional do trabalho, vai modificar bastante. O uso intensivo de máquinas, a mecanização da indústria, então vai ter invenções de várias máquinas, que a gente vai ver mais para frente. A relação social vai mudar bastante, por isso que foi também uma transformação social, a ascensão da burguesia como principal classe, o proletariado, que será a classe que vai trabalhar para a burguesia, inclusive vai ter a luta de classes, que a gente vai ver mais para frente. O sistema econômico que vai ser hegemônico na época, o capitalismo industrial, certo? Por isso que aquela aula lá que eu falei sobre as fases do capitalismo é muito importante, porque tem muita relação. Construção de estrada de ferros, invenções de várias invenções, né? Então isso aí a gente vai ver tudo mais para frente. Bom, para a gente entender então como se a gente chegou à Revolução Industrial e à fase das máquinas. Então houve 3 processos bem distintos, como é que era a etapa de produção, como é que era o modo de produção, não apenas na Europa, eu falo da Europa porque é onde surgiu na Inglaterra, mas também no resto do planeta. A primeira etapa é a etapa artesanal,
quando o artesão ele tem um domínio de toda a produção, desde a matéria-prima até o seu produto final. A utilização dessa produção se dá de forma de ferramentas simples e manuais. Como geralmente o artesão ele trabalha sozinho, o que acontece? Por mais que ele pode ser o artesão mais rápido do planeta, sei lá, a produtividade dele não é muito alta, porque ele tem que dar conta de todo o processo. Então a gente vai utilizar aqui o exemplo do sapato. Por exemplo, o cara lá, o artesão que produz um sapato artesanal, ele vai ter toda uma etapa de produção, de fazer o couro, de fazer a sola, enfim. Então, talvez em um dia, em uma jornada de 10 a 12 horas de trabalho, ele consiga produzir 10 pares de sapato, certo? Aí o que acontece? Na manufatura, que é uma outra etapa, os artesãos, eles vão se reunir em uma oficina, em um pequeno espaço, certo? Vai ter uma certa divisão do trabalho, porém, as ferramentas, os meios de produção ainda vão ser de forma bastante rudimentares, porque ainda não vai ter máquinas. Certo? Lógico, a produtividade vai aumentar um pouco mais. Ao invés, por exemplo, de um artesão produzir 10 sapatos, como vai ter outros artesãos dentro de uma oficina, talvez eles consigam produzir 40, 50 sapatos. Vou citar aqui como exemplo. Já da maquinofatura, aí sim, que é o último processo, vai ser então a utilização de máquinas a vapor, produção mecanizada, ou até mesmo robótica, isso aí a gente vai ver mais para frente. Uma especialização da produção, onde cada trabalhador vai fazer uma etapa. Vou dar um exemplo de novo do sapato. Tem uma pessoa que vai ser responsável só pela produção da sola, o outro vai produzir o cadarço, o outro vai costurar, enfim. Então, cada trabalhador vai ter um processo. Óbvio que a produtividade aumenta devido às máquinas são cada vez mais rápidas. Então aqui, talvez numa indústria de sapato, eles consigam produzir 200 a 500 pares de sapatos, certo? Bom, vamos para essa parte, que essa parte é importante, e explicar por que a Inglaterra, ou no caso a Grã-Bretanha, se torna pioneira na Revolução Industrial. Bom, vamos voltar àquela aula que eu trabalhei no YouTube, certo? Que foi aquela aula sobre a fase do capitalismo, principalmente na fase comercial do capitalismo. Bom, gente, a Inglaterra foi uma grande potência econômica na fase do capitalismo comercial. Não era a principal potência, na época as principais potências eram Portugal e Espanha. A Inglaterra vinha logo depois, junto com a França, com a Holanda, enfim. Mas ainda não era a principal potência. Só que a Inglaterra depois, a partir do século XVII, sobretudo, vai ganhar muito dinheiro, ou seja, vai acumular muito capital nessa fase do capitalismo comercial. Inclusive, vai chegar até a monopolizar a marinha, certo? E com isso vai ter então bastante acúmulo de capital pelo comércio, certo? Então a Inglaterra vai conseguir acumular bastante capital. Não que a Espanha e Portugal não estejam acumulando, só que eles não conseguiram investir mais para frente. Eu já vou explicar aí, tá bom, gente? Então, esse acúmulo de capital vai favorecer o surgimento da indústria, porque para ter uma indústria precisa ter o quê? Capital, investimento, certo? Então não adianta o cara inventar, eu quero ter uma indústria, mas se não tiver capital, certo? Então isso vai ser o primeiro grande fator para o pioneirismo inglês, certo? Outra coisa que a Inglaterra tinha bastante, esse acúmulo de capital não era só pelo comércio. A Inglaterra também, principalmente muitos proprietários de terra, vão ganhar muito dinheiro, vão ter muito acúmulo de capital a partir da chamada lei de cercamento, que foi algo muito comum na Inglaterra, principalmente entre o século XVI, o século XVII e o século XVIII. O que acontece? Muitas terras na Inglaterra ou pertenciam à igreja ou eram chamadas terras comunais. Ou então eram terras onde os camponeses trabalhavam. Eles não eram donos, mas tem aquela expressão lá do uso capião, digamos que aquela terra pertencia aos camponeses. Só que a partir dessa lei de cercamento, o que acontece? Os proprietários vão expulsar, vão adquirir essas terras comunais, vão acabar expulsando os camponeses, vão acabar arrendando para outras pessoas que tinham dinheiro e vão acumular muito capital. Então isso vai favorecer também o acúmulo de capital desses proprietários que depois vão se tornar industriais, certo? Outra coisa, a Inglaterra tinha bastante matéria-prima. O que tinha bastante na Inglaterra? Carvão. Principalmente o carvão vai ser a principal fonte de energia da época. Ferro, que era muito utilizado para fabricação de máquinas, né? Então a Inglaterra vai ter bastante hulha, bastante carvão, bastante ferro. Isso vai favorecer bastante as indústrias inglesas. As condições geográficas favoráveis, como está ali no esquema, por quê? Porque a Inglaterra ou Grã-Bretanha é uma ilha. Como o comércio era muito comum, o comércio marítimo, isso vai favorecer o comércio da Inglaterra com os demais países.
Eu acabei esquecendo de falar da matéria-prima. É importante lembrar que a Inglaterra também tinha bastante colônias. Uma dessas colônias era a Índia. Por exemplo, a Inglaterra tinha bastante matéria-prima, né, como eu falei, de máquinas para produção, mas não podemos também esquecer que a Inglaterra também tinha bastante criação de ovelhas. Esses proprietários de terras, né, que acabaram acumulando bastante dinheiro, vão criar muitas ovelhas que vão ser o quê? Vão ser a origem para a indústria têxtil, principalmente a produção de lã, né, já que a lã vem da ovelha. O algodão, a Inglaterra não tem as condições climáticas para a produção de algodão, porém tem a Índia, que é uma colônia inglesa, e é também o sul dos Estados Unidos, que vai fornecer algodão para a chamada futura indústria têxtil inglesa, certo? E outra coisa que a gente não pode esquecer de citar, mas é importante, eu não vou aqui detalhar muito, mas é importante falar que a Inglaterra ela tinha uma burguesia que tinha um poder não apenas econômico, mas político. Esse poder político da burguesia ocorreu a partir da Revolução Gloriosa, que foi em 1688, onde as monarquias absolutistas, que era muito comum na Europa, Espanha, Portugal, França, na Inglaterra a monarquia ela perde o seu poder, certo? Não é à toa que a Inglaterra ainda é uma monarquia, porém os reis eles não têm poder, é mais uma figura decorativa. Então, tendo a burguesia no poder, a própria mentalidade inglesa, empreendedora, né, favorecida pelo regime político inglês da época, vai fazer com que a burguesia acabe se tornando a principal classe econômica na Inglaterra. Espanha e Portugal, embora tinham uma burguesia até que forte, eles não tinham o mesmo poder econômico, certo? Por isso que essa burguesia não conseguiu se desenvolver tanto e isso não favoreceu as indústrias de lá. Só para a gente ter um efeito de comparação, tá bom, gente? Bom, já que a gente falou um pouco então da Inglaterra, que a Inglaterra então inicia a Revolução Industrial, mais aproximadamente a partir da segunda metade do século XVIII. Então vamos falar então das primeiras etapas, ou a primeira etapa da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial é marcada por alguns especialistas consideram 4 etapas, mas eu vou aqui colocar 3, tá bom, gente? Não é porque eu quero, só para não ficar tão complexo assim. Então essa primeira etapa, ela dura praticamente quase um século, né? Da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Então a Revolução Industrial ela fica limitada basicamente à Inglaterra. O foco foi a renovação do sistema fabril ligado à produção de tecido, de algodão. Por isso que a Inglaterra tinha as colônias, né, que forneciam algodão, que é o caso da Índia, o sul dos Estados Unidos, certo? Então nessa primeira etapa, a mão de obra vai ser bastante desqualificada, viu? Era muito comum crianças que às vezes tinham dedo decepado, porque essas máquinas eram bem perigosas, né? Mulheres também que eram submetidas a jornadas de até 16, 18 horas. A utilização do carvão mineral, como eu tinha falado no slide anterior, e isso vai ser a principal fonte de energia, a chamada energia a vapor, então o carvão mineral vai ser a principal fonte energética. A indústria têxtil ou a indústria de tecido vai ser a principal indústria de destaque. Aqui tem um exemplo de uma máquina que foi inventada, que é a máquina para drenar água acumulada nas minas de carvão, que foi fundada por Newcomen, certo? Depois foi patenteada por James Watt, que foi a primeira máquina movida a vapor. Então, muitas das indústrias têxteis, né, as indústrias que funcionavam, era feita por essa máquina a vapor. O James Watt vai ser um desses inventores, vai ser até um cara importante nessa fase, certo? Bom, vamos então para a segunda fase, que aí a Revolução Industrial ela se espalha. Ela não se limita apenas à Inglaterra, vai começar a se espalhar por outras partes do planeta, certo? Então, alguns países da Europa vão também passar por esse processo, a França, a Alemanha, a Itália, Bélgica, Holanda, certo? Ela também vai se espalhar em outras partes do planeta, aí, por exemplo, os Estados Unidos acabam entrando nessa segunda fase, e também o Japão, ainda que de forma tímida. Nessa fase vai modificar um pouco a indústria têxtil vai ser importante? Vai, mas agora ela vai perder força para outras indústrias. Então vai ter o avanço da metalurgia, certo? A indústria de ferro, a construção de ferrovias vão ser importantes, principalmente no transporte de produtos, né? Certo? E também vai ter algumas características um pouco diferentes. Ali a data está errado, viu, gente? De 1860 até a primeira metade do século XX, mas tudo bem, vamos segue o jogo, tá bom? Então vai ter o uso de mão de obra qualificada, desta vez a mão de obra será um pouco mais qualificada. O petróleo vai ser a principal fonte de energia, vai ter a descoberta do petróleo, vai ter a descoberta da eletricidade, certo? Outra indústria que vai se destacar bastante, graças também ao petróleo como fonte de energia, a partir do final do século XIX,
é criado o primeiro então, motor de combustão interna, ou seja, o motor feito da energia do petróleo. Então a indústria automobilística vai surgir e vai se tornar a grande indústria da época. Aí vai surgir, então, eu até falei na aula anterior sobre a fase monopolista do capitalismo, vai ter grandes conglomerados, um desses conglomerados multinacionais vai surgir a Ford, inclusive depois eles vão até inventar um processo de produção, mas eu não vou falar isso agora, que isso eu vou deixar para as próximas aulas, tá bom? E essa fase da Revolução Industrial é uma fase importante, que vai surgir muitas invenções que até hoje estão no nosso dia a dia. O automóvel, o avião, certo? Lógico, eu não vou aqui polemizar, né? Tem aquela discussão, quem é que inventou o avião, se for os irmãos Wright ou se for Santos Dumont. Eu vou puxar a sardinha para o nosso Brasil aqui, o nosso Santos Dumont, certo? O telefone, inventado por Alexandre Graham Bell. O cinema, né? O cinema, que foi uma das grandes invenções, né? A sétima arte, inventado pelos irmãos franceses Lumière, e por aí vai, tá bom, gente? Bom, a terceira fase, certo? Ela vai surgir então após a Segunda Guerra Mundial, até os dias de hoje. Alguns consideram também a quarta fase, mas vamos falar então da terceira fase. E aí outras indústrias vão acabar ganhando destaque. Aí são indústrias de ponta, a microeletrônica, a biotecnologia, a indústria química, que já tinha na segunda fase, mas ela vai ganhar bastante destaque, a indústria robótica, a indústria aeroespacial, enfim, vai ser o desenvolvimento de grandes meios de comunicação, a internet, certo? Nessa fase vai ser a difusão da industrialização pelo mundo, ou seja, países até então subdesenvolvidos vão passar por um processo de industrialização intensa. Aqui a gente pode até dar um destaque da China e da Índia, certo? Que vão passar por um processo de revolução industrial, que até então eram países agrícolas e vão se tornar países industriais. O Brasil um pouco antes, né? Lá em 1930, mas de fato o Brasil começa a se industrializar de fato a partir do regime JK, ao governo JK após Segunda Guerra Mundial. Certo? Vai ter um aumento da concentração empresarial, né? Formação de multinacionais, que já tinha naquela fase, porém é nessa fase que as multinacionais vão se expandir, sobretudo para os países subdesenvolvidos. Não é porque eles eram bonzinhos, é porque eles viram que nos países subdesenvolvidos o custo de produção, mão de obra, taxa de imposto era bem mais barata. Vai surgir também blocos econômicos. Vários meios de comunicação vão se desenvolver bastante, a televisão, comunicação por satélite, a indústria de plástico, informatização, a pesquisa espacial, transporte de massa, né? Aviões de grande porte, navios de grande porte, de carga, enfim. Então foi uma fase de grandes inovações tecnológicas. Bom, algumas consequências da Revolução Industrial, que, como eu falei, ela foi uma revolução não apenas econômica, mas também foi política e também foi social, certo? Então o aumento da urbanização, a Europa, por exemplo, vai passar por esse processo a partir do século XIX. Os países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, vai ser um pouquinho mais tarde, a partir da segunda metade do século XX. Vai ter bastante inovação tecnológica, então vocês viram que a Revolução Industrial passa por 3 fases distintas. Cada fase vai ter uma inovação tecnológica diferente. A burguesia vai ser a principal classe econômica e também política. Vai ter a divisão de 2 classes distintas, né? A burguesia, que são os donos do meio de produção, e o proletariado, o trabalhador, que vende a sua força de produção em troca de um salário. Óbvio que essa relação não vai ser uma relação pacífica. Isso a gente vai ver que vai ter as lutas de classe, né, as divergências. Vai ser um período que vai ter bastante exploração da mão de obra, principalmente na primeira fase, né? Como eu tinha falado anteriormente, era muito comum mulheres e crianças trabalhando em jornada de até 16 horas, certo? Como oposição a essa intensa exploração, também vai surgir movimentos de trabalhadores, inclusive novas ideologias, vai dar origem aos sindicatos de trabalhadores, que a gente vai ver logo a seguir, tá bom? Nos próximos slides. Bom, aqui eu vou falar de algumas correntes de lutas que começaram a surgir já na primeira fase e vão se destacar. Por exemplo, o ludismo, que foi um movimento muito forte no início na Grã-Bretanha, na Inglaterra, propriamente dita, bem no início do século XIX, vai ter uma rebelião de trabalhadores contra as máquinas. Lógico, esse ludismo não vingou muito, né? Houve bastante repressão por parte dos donos das indústrias. Aqui tem um desenho mostrando das pessoas revoltadas com as máquinas. Isso foi bem no início do século XIX. Outro movimento que vai ter bastante é o chamado movimento cartista, que vai surgir na Grã-Bretanha e também vai se espalhar para outros países que estavam iniciando a Revolução Industrial. Aí vai ser uma associação de operários que vão exigir melhores condições de trabalho, diminuição de jornadas,
de trabalho, salário mínimo. Lógico, esse movimento vai ser bastante reprimido, só que aos poucos eles vão conseguindo direitos, principalmente nos países desenvolvidos, né? Por exemplo, salário mínimo, jornadas, por exemplo, de 8, no máximo 10 horas, hora extra, enfim. Aí vai ter o cartismo, se não me engano, ele surge na Inglaterra entre 1810 a 1830, foi mais ou menos nesse período, certo? As trades unions, perdão, a Associação de Trabalhadores por Direitos, né, principalmente direito do trabalhador. Essas trade uniões são interessantes porque, digamos que essas associações de trabalhadores que vão dar origem aos sindicatos, como a gente conhece. Hoje em dia, várias profissões têm seus próprios sindicatos, tá bom, gente? E junto com esses movimentos de trabalhadores lutando por melhores salários, melhores condições, vai ter correntes ideológicas que vão se contrapor a questão ao domínio, à hegemonia da burguesia. Aí vai surgir várias correntes ideológicas. Bom, a gente viu naquela aula anterior que a gente falou sobre o capitalismo. Então vai ter outras correntes que vão, digamos que vão ser oposição ao capitalismo, certo? Daí vão se destacar o socialismo utópico, o científico, o anarquismo. Vai ter depois, mais para frente, outras correntes, mas eu vou destacar essas três, tá bom? Talvez a que todo mundo fala, isso é até no senso comum, talvez o socialismo científico talvez seja a principal corrente, né, dentro do campo da esquerda, né. Eu não vou aqui detalhar muito, isso aqui eu vou deixar até para os professores de sociologia explicar melhor para vocês, mas liderados por Marx e Engels, certo, Karl Marx, os teóricos abordavam em suas teorias a questão da luta de classe, né? A luta de classe entre burguesia e trabalhador. A dialética era transformações desiguais em cada parte do mundo, que é um termo muito complexo, né? E, inclusive, Marx escreveu vários livros. Um desse livro é o Capital. No Capital ele explica um pouco o modo de produção capitalista. E aí tem um outro livro que é um pouco mais, digamos, radical, que é o Manifesto Comunista. Tá bom, gente? As ideias de Marx e Engels vão ser levadas mais adiante e vai ter experiências, inclusive as experiências socialistas que vamos ver no nosso planeta a partir do século XX. Talvez a primeira grande experiência socialista, aí já no século XX, a Revolução Russa, em 1917, liderada então por Vladimir Lenin, tá bom, gente? Vai ter outra corrente importante também, embora não tenha tido tantas experiências, na verdade quase nenhuma experiência, embora tenha movimentos que até hoje existem, que é o anarquismo, né? Que é liderado pelo russo Bakunin e pelo francês Proudhon. Além de defender a igualdade, a luta de classe, eles também defendiam o fim do Estado e da organização da sociedade por uma autogestão, ou seja, o anarquismo tinha algumas diferenças em relação ao socialismo. Eles defendiam a questão da emancipação do trabalhador, porém sem a autoridade do Estado, certo, gente? Eu não vou aqui falar tanto dessas correntes, aí vocês vão ver mais para frente, mas é importante a gente destacar que houve movimentos, então, de luta, movimentos contrários à questão da ascensão da burguesia, tá bom, gente? Bom, estou encerrando aqui a aula, espero que vocês tenham gostado, e finalizo de novo a minha aula com essa cena maravilhosa de Charlie Chaplin em tempos modernos, tá bom, gente? Olá pessoal, sou eu aqui de novo, espero que vocês tenham gostado da aula. Certo? Então, falamos sobre a Revolução Industrial, vimos alguns fatores, que até se tornar potência, as etapas, como foi importante, né, a Revolução Industrial, não apenas do ponto de vista econômico, mas houve uma transformação social, uma transformação política, enfim, certo? Bom, acabei me alongando um pouquinho de novo na aula, né? Às vezes a gente quer fazer uma aula mais sucinta, mas tem muita coisa para falar, tem muita coisa que às vezes a gente deixa de falar, opa, poderia estar falando sobre isso, enfim. Mas algumas outras coisas a gente vai ver nas próximas aulas. Pretendo, por exemplo, trabalhar sobre Fordismo, Toyotismo, certo? Para a gente complementar o assunto. E, enfim, e tem coisas que depois a gente vai falar sobre a questão das correntes ideológicas, que é um tema que sempre dá bastante polêmica, ainda mais aqui no Brasil, que está um processo de polarização muito grande, né? Esquerda, direita. Mas é importante falar, né, gente? São correntes. Aqui não cabe aqui dar minha opinião, mas sim explicar um pouco essas correntes, né? Tanto das correntes de direita quanto das correntes de esquerda, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui dessa videoaula e qualquer dúvida estarei à disposição. E no mais, que vocês tenham uma ótima semana, se cuidem, né? Sabe que a pandemia ainda está muito forte aqui no Brasil, então se cuidem, quando for sair, mantenham o distanciamento social, não deixe de utilizar máscara e vamos se cuidar, tá bom, gente? E no mais era isso, abraço e fiquem bem.